Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui, né, a nossa série de vídeos sobre a Copa do Mundo, vamos falar sobre o grupo B, um grupo bastante interessante, principalmente pelo momento ruim que chegam as seleções, né, para essa Copa, momentos conturbados, com muitas dúvidas em relação às escalações. Então vamos passar um pouquinho aqui pelo grupo B, que conta com Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. Na minha opinião, esse grupo deve ser um dos grupos mais fracos, tecnicamente falando, se não for o mais fraco da primeira fase da Copa do Mundo. A gente vai explorar um pouquinho aqui cada uma das seleções e vocês vão entender o porquê, né, desse achismo com relação ao nível técnico do grupo B. Começando pela seleção inglesa, que obviamente é a seleção favorita do grupo, é a seleção que tem aí jogadores mais técnicos, né, com relação às outras seleções, mas é uma seleção que chega com uma insegurança muito grande para essa Copa do Mundo, com muitas dúvidas com relação ao time titular, com muitas dúvidas em relação a como essa seleção vai jogar, tanto a nível técnico quanto a nível físico. Então existe realmente essa insegurança aí na Inglaterra, que mesmo apresentando bons resultados, né, em competições aí anteriores, como a própria Eurocopa, chegando à final e perdendo para a Itália, é uma seleção que traz essa insegurança na bagagem aí para a Copa, com uma pressão muito grande e em um grupo onde a Inglaterra vai precisar se impor. E a gente sabe que a seleção inglesa, né, historicamente decepciona em cenários parecidos. Então existe aí essa pressão grande em relação à Inglaterra. Acredito que não, não tenha sido, né, o melhor grupo para a Inglaterra ter saído justamente por essa obrigação, entre aspas, de propor o jogo, de se impor e de passar sem dificuldades. Então acredito que a Inglaterra vai ter sim alguma dificuldade aqui para conseguir classificar e vamos destrinchar um pouquinho, né, essa Inglaterra, principalmente aí o time titular, o time base, com algumas dúvidas, principalmente em relação a esse modelo de jogo. O goleiro titular deve ser o Pickford, sem muitas surpresas aqui em relação ao gol, um goleiro que passa muita confiança, um goleiro que vem aí há bastante tempo defendendo a meta inglesa. Quando a gente chega na zaga, temos aqui um ponto importante, né, com relação à forma do time inglês jogar. Vão ser três zagueiros? Vai ser uma linha de quatro? A gente vai ter aqui três zagueiros e dois alas? Existe aí essa dúvida, principalmente com relação ao Walker. Qual é a forma física que o Walker chega na Copa? O Walker vai jogar como zagueiro? Vai jogar como lateral direito? Enfim, isso ainda está um pouco em dúvida. Coloquei aqui a linha de três, né, três zagueiros. O Kyle Walker como esse zagueiro mais pela direita, o Stones como um zagueiro central e principal zagueiro, né, dessa linha, e o Maguire como zagueiro pela esquerda. Muito criticado, muito inseguro, mas o zagueiro titular pela esquerda na seleção inglesa. Quando a gente olha para as alas, né, tanto a ala direita quanto a ala esquerda, existem aí algumas dúvidas com relação a essa ala. Na ala direita, uma dúvida menor, né, na cabeça do Solskjaer, treinador da Inglaterra, mas ainda assim uma dúvida. Trippier ou Alexander-Arnold? O Arnold aí como lateral mais técnico, né, dessa geração, principalmente a nível ofensivo no Liverpool, com passes, com gols, com cruzamentos, assistências, enfim. E o Trippier como um lateral bem menos técnico, mas muito mais equilibrado a nível físico e principalmente a nível defensivo. Então acredito que o Trippier deve ser esse lateral direito titular, esse ala pela direita, né, titular aí em caso dessa linha de 5. No lado esquerdo, a gente tem uma briga, né, bem franca aí entre Luke Shaw e Tua. Os dois perderam minutagem nos seus respectivos clubes, tanto o Shaw no Manchester United quanto o Tua no Chelsea, né? Então existe essa dúvida de como os dois vão chegar para a Copa do Mundo, por isso aqui essa indefinição. No meio-campo a gente tem aqui uma dupla de volantes, né? Eu coloquei aqui o Rice e o Bellingham como esses dois primeiros volantes, né? O Bellingham um pouquinho mais técnico, mais solto, saindo para o jogo também para armar, e a opção do Phillips aqui como realmente uma possibilidade, né? E por que o Phillips? O Phillips foi o titular durante todo o ciclo, mas veio de lesão e o Bellingham, né, na última convocação, ele tomou conta da posição, deu conta do recado, conseguiu realmente replicar o ótimo nível, né, que apresenta no Borussia Dortmund aí há algum tempo. E aí, por que o Bellingham não é o dono da posição, né? Na Inglaterra existe aí uma visão, né, uma visão muito deturpada com jogadores que jogam fora do país. Então eles olham muito para o futebol interno como realmente o melhor futebol do mundo e valorizam muito os jogadores que estão ali, ao mesmo tempo que subvalorizam os jogadores que estão fora. Tá? Então existe aí esse olhar
com relação à imprensa, com relação à torcida inglesa. Então, por isso que o Bellingham ainda não é essa unanimidade toda, apesar que, na minha opinião, vai ser o titular por ser o meio-campista mais técnico dessa geração inglesa, um cara que tem realmente jogado muita bola na Alemanha. Quando a gente chega aqui no meio, né, na trinca de ataque, nos meias e no atacante, a gente tem duas certezas e uma vaga ainda bastante em aberto. Então, pelo lado esquerdo, deve jogar o Sterling, que mesmo não indo muito bem nos clubes, é um cara que sempre vai muito bem na seleção inglesa, um dos pilares dessa geração, e como centroavante, né, o Harry Kane, que pode realmente decidir aí a partida em qualquer lance, em qualquer bola, para a Inglaterra. E aí, a outra vaga, né, esse meia pela direita, a gente tem aqui algumas possibilidades. Mason Mount, como um meia mais passador ali, com mais toque de bola. O Saka como um ponta para explorar corredor de maneira mais física, né, com maior velocidade, como faz realmente no Arsenal, ou o Phil Foden, como um cara realmente mais habilidoso, com 1 a 1, o drible mais refinado. Então existe aí essa dúvida também em relação à seleção inglesa, em relação a essa outra vaga, né, no ataque. E aí, uma outra possibilidade importante da gente falar é caso a Inglaterra desfaça, né, essa linha de 5 e jogue com uma linha de 4 atrás. E aí, ou tirando Trippier e Walker indo para lateral direita, ou alguma mudança aí como Walker saindo, a depender da posição física, da condição física, né? E aí você ganha uma outra opção. Você não precisa escolher Phil Foden ou Mason Mount, por exemplo. Você pode jogar com os dois. Então você ganha aí mais poder ofensivo, você consegue dominar o meio de campo com toque de bola. Então são variações táticas aí que podem acontecer durante a Copa na seleção inglesa, que como eu falei, é uma seleção que chega com muita insegurança para essa Copa. É uma seleção que é sim a principal favorita do grupo, tem sim a obrigação de ganhar, de classificar em primeiro, né, lugar desse grupo, mas para fazer isso vai ter que ser uma seleção que vai propor o jogo, que vai ter que jogar bola, que vai ter que furar defesas aqui muito bem postadas, como a gente vai falar daqui a pouco das outras seleções, o que pode sim ser um problema para essa seleção. Então vamos ver aí como a Inglaterra chega para essa Copa do Mundo. Logo depois do grupo B, a gente tem aqui a seleção iraniana, né? A seleção do Irã, marcada aí nas últimas duas Copas pelo seu ferrolho defensivo, né? O ferrolho de Carlos Queiroz, que é o técnico histórico, né, da seleção iraniana aí, que pegou o ciclo lá em 2011, saiu em 2019 e retornou agora ao comando da seleção iraniana. E por que que isso é importante? Carlos Queiroz foi o último técnico a assumir uma seleção que está na Copa. Carlos Queiroz assumiu aí a seleção iraniana, né? Retornou à seleção apenas em setembro, ou seja, 2 meses antes da Copa começar. Então existe aí muitas dúvidas em relação à seleção iraniana. Nem vou passar nome por nome aqui, tá? Vou só dar um overview geral de como é que essa seleção deve se comportar. Mas o Carlos Queiroz chega para dar esse ânimo a mais aí dentro da seleção iraniana e com certeza vai ter um ferrolho defensivo muito grande, que é a marca do Carlos Queiroz. Na última Copa, em 2018, a gente viu várias vezes o Irã defendendo com a linha de 6 atrás, principalmente contra a Espanha. Na Copa de 2014, da mesma forma, principalmente contra a Argentina, né? Então seleções mais fortes, essa linha defensiva tende a baixar, principalmente com os pontas, né, aproximando, pela característica do Carlos Queiroz de não querer quebrar linhas, não querer espaçar essa linha de 4. Então, para não espaçar a linha de 4, você retorna com os dois pontos ali para fazer essa marcação. Então, isso realmente pode acontecer. Nesse caso aqui, o Taremi ou o Aymin desce, né, na ala esquerda e o Jahanbakhsh desce na ala direita, formando ali essa linha de 6 com 3 meio-campistas à frente e um único atacante, lá o famoso 6-3-1 do Carlos Queiroz. Então é uma seleção muito bem organizada pelo Carlos Queiroz, acredito que vai ser muito bem organizada, marcada por essa questão defensiva muito forte. Então é a seleção que vai primeiro buscar não tomar gols para depois pensar em fazer esses gols. E quando a gente fala do ataque, né, a gente tem ali o Asmon como o principal jogador do ataque iraniano, que é realmente um atacante que vai buscar segurar essa bola, que vai buscar dar um gás para esse time sair. E é uma seleção que explora muito a bola aérea. Faltas, escanteios, vai colocar a bola na área, vai buscar esse gol de cabeça também, para quem sabe tentar classificar. E aí é um ponto importante. De toda a história do Carlos Queiroz na seleção iraniana, essa é a menor preparação para a Copa, obviamente, 2 meses, mas o grupo mais acessível, né, que o Carlos Queiroz tem
para tentar levar o Irã aí pela primeira vez para uma fase mata-mata de uma Copa do Mundo. Então, o Irã é uma seleção muito interessante para quem gosta de acompanhar a forma tática, principalmente defensiva aqui da seleção iraniana. Logo depois, a gente tem aqui a seleção norte-americana, né, a seleção dos Estados Unidos, que é uma seleção que passa, né, por um processo de reformulação há algum tempo e esperava-se que chegaria melhor à Copa do que realmente vai chegar, principalmente pela sua geração, que esperava que muitos jogadores dessa seleção estivessem aí em grandes clubes do mundo, o que não aconteceu. Então, muitos jogadores aqui não conseguiram se firmar no cenário europeu, no cenário mundial como um todo. Então aqui a gente tem uma seleção que chega realmente para a Copa do Mundo para tentar classificar, mas que não chega embalada. Inclusive sofreu nas eliminatórias aí da América Central e do Norte, né, para conseguir essa vaga na Copa e vai chegar aqui para tentar jogar futebol, para tentar realmente buscar essa classificação. E a seleção dos Estados Unidos tem um ponto bem interessante aqui, né, que é a escolha do centroavante, do atacante, como que essa seleção joga. Por quê? Quando a gente olha para o ataque, a gente pode ter aqui o Jesus Ferreira ou o Sargent como os principais dois atacantes ali. Quando a gente olha para o Ferreira, é um atacante mais fixo, mais 9, que tem realmente essa característica, né, de realmente fazer trocas ali e conseguir abrir espaço na zaga adversária, enfim. Já o Sargent é um centroavante mais fixo, lá na área mesmo, como 9 clássico. Então existe essa diferença também na forma do time atacar. Então, se for o Jesus Ferreira, a gente deve ter aqui trocas de posições, deve ter uma maior dinâmica ofensiva. Se for o Sargent, vai explorar a bola longa, vai ter sim essa bola aérea como um ponto forte. Principal referência técnica da seleção norte-americana, sem sombra de dúvidas, Pulisic. Se espera-se muito dele, mesmo com a temporada um pouquinho abaixo no clube, né, na Inglaterra, mas espera-se muito do Pulisic como essa principal referência técnica aí da seleção. É uma seleção que usa muitos lados também para atacar, tanto o Dest pela direita quanto o Robson pela esquerda, e o lado esquerdo, obviamente, né, por ter o Pulisic ali, é o lado onde a seleção mais gosta de atacar. Junto com o Musa, pode ser outro meio aqui, mas enfim, e o Pulisic ali na frente, com um ponto esquerda que vai realmente se movimentar, que vai entrar na área para finalizar. Tem uma seleção aí que chega com essa característica para a Copa do Mundo. Uma seleção que não está na sua melhor fase, que não está com essa confiança mais alta do universo, mas vai chegar para tentar classificar, né, mais uma vez aí, quem sabe chegar às oitavas de final. Para fechar esse grupo, a gente parte para o país de Gales, que também é uma seleção com muitas dúvidas com relação à Copa do Mundo. Então, todas elas, né? Desde a Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales, seleções que não dá para cravar muita coisa aqui. A gente fala de algumas opções, a gente fala de como a seleção joga com base no histórico, mas são seleções realmente com muitas dúvidas justamente por conta da insegurança, né? Desse ciclo, do momento que elas chegam para a Copa, que não é um momento tão positivo assim para nenhuma delas, por questões diferentes, obviamente. Quando a gente chega para País de Gales, a gente tem aqui uma geração histórica, né, dentro do futebol galês. Uma geração que depois de muito tempo conseguiu colocar País de Gales de novo numa Copa do Mundo. A primeira participação tinha sido em 1958. Essa vai ser apenas a segunda vez que País de Gales disputa uma Copa do Mundo. Essa geração conseguiu ótimos resultados também na Eurocopa, conseguiu uma semifinal histórica em Euro, enfim. Então é uma geração que tem, né, resultados muito expressivos para o futebol galês. Mas como joga, né, essa seleção de País de Gales? Aqui a gente também tem algumas possibilidades de variação de esquema, de variação de posição, e eu vou tentar elucidar um pouquinho, né, sobre essas possibilidades. Linha de 5, acredito que isso não deve mudar, tá? A linha de 5. O que pode mudar é o zagueiro pela direita. Pode ser o Ampadu ou pode ser o Mefan. E aqui depende muito de como que vai ser o meio-campo da seleção galesa. Por quê? O Ampadu muitas vezes faz esse primeiro volante. Então, se a seleção de País de Gales optar pelo Ampadu como volante, joga o Mefan na zaga. Se a seleção de País de Gales optar pela dupla, né, Ramsey e Allen, joga o Ampadu na zaga. Então vai depender muito dessa formação de meio de campo para entender como que essa zaga também vai ser formada. Na ala direita, Roberts. Na ala esquerda, Naco Williams. Acredito que os dois vão ser aí os alas titulares da seleção de País de Gales e muito participativos também no ataque. É uma seleção que usa muitos lados do campo para atacar.
Como dupla de volantes, né? Já falei aí do Ramsey e do Allen, uma dupla muito experiente, e aí depende muito também da forma física como os dois chegam à Copa do Mundo. E na frente a gente tem James pela ponta esquerda, Gareth Bale como o principal craque, né, dessa seleção, o dono do time mesmo, jogando ali pela ponta direita, pelo meio, pode jogar até como centroavante, já foi utilizado assim, e o Moore como uma referência de ataque. E aí a gente passa, né, por essas alterações táticas aí da seleção do País de Gales. O Moore é um atacante fixo, um atacante alto que briga muito nas bolas aéreas, tem essa característica muito forte e muito positiva, e ganha muitas disputas pelo alto. Então, se o Moore for o atacante titular, a gente vai ter James de um lado, Bale do outro e muitas bolas lançadas para o Moore, para que ele segure, para que ele dê esse toque de cabeça aí buscando o Bale ou o James nas ultrapassagens, levando em conta principalmente a velocidade do James. O Bale, né, perdeu um pouquinho essa característica de velocidade, principalmente comparado ao próprio Bale no início de carreira, mas ainda é um jogador muito técnico e muito decisivo, principalmente para a seleção de País de Gales. E uma outra possibilidade é sacar o Moore do ataque. A gente joga com uma dupla no ataque ali, formada por James e Bale, sem o centroavante fixo, uma dupla muito mais móvel, e aí a gente coloca mais um meio campo para ocupar aí esse espaço. E aí pode ser o Ampadu, por exemplo, como volante, o Mefan entrando na zaga, enfim, é uma possibilidade que já aconteceu e pode vir a acontecer de novo na Copa do Mundo. Então, pessoal, como vocês perceberam aqui, é um grupo muito aberto, com muitas dúvidas, com muita insegurança dentro de cada uma das 4 seleções. Eu vejo sim a Inglaterra um pouco à frente, né? Favorita a classificar em primeiro do grupo, mas Irã, Estados Unidos e País de Gales vejo uma disputa bastante aberta, cada seleção com a sua característica, né? Então o Irã ali com a base defensiva muito forte, os Estados Unidos buscando jogar, buscando propor o jogo ali, principalmente com o Pulisic, e País de Gales é uma seleção muito organizada. É uma seleção que não tem muita característica técnica, não tem muito recurso técnico, mas é uma seleção muito organizada e que vai buscar sempre aí o Gareth Bale para decidir os jogos para a seleção galesa. Então é um grupo bastante equilibrado, a segunda vaga aí realmente está bastante aberta com relação a esse grupo. Perfeito, pessoal? Então esse foi o grupo B, um grupo, como eu falei, muito aberto, tenho bastante expectativa para ver como cada uma das seleções aqui vai se comportar e um grupo muito bom para analisar taticamente cada uma das seleções. Então é isso, até a próxima, até o grupo C. Um abraço.